Olá, amigos do Ouça Saber, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington, eu sou professor de vocês de Direito Administrativo e acho que a gente já se viu em alguma lição aí, né? E eu pedi permissão à professora Sara para inserir esse vídeo no final do material dela sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com a edição dessa nova lei e a inclusão desses novos artigos, causou-se uma grande confusão na área administrativa. Ano passado, inclusive, em 2018, esse foi o principal tema do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, ocorrido lá em Florianópolis. Naquela ocasião, a lei tinha acabado de ser editada. E qual foi o contexto, pessoal, que essa lei foi editada? No Brasil, nos últimos anos, começou-se uma grande ânsia, sobre a moralidade administrativa, o combate à corrupção, e graças a Deus tudo isso aconteceu. Só que, com esse aumento do controle da administração pública, da fiscalização, alguns administradores começaram a achar que estava havendo um excesso por parte de alguns órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, no sentido de que o órgão controlador, às vezes, sem analisar de fato sim, a proporcionalidade, a razoabilidade necessária, analisava e penalizava o administrador público por qualquer coisa. Essa era apenas uma crítica, não estou dizendo que isso acontecia, E, inclusive, no Congresso foi muito debatido a história de que o Ministério Público estava distribuindo ação de improbidade administrativa por qualquer coisa, e não somente nos casos mais graves, que são os que merecem a ação de improbidade administrativa. Não é porque o cara esqueceu de assinar que ele merece uma ação de improbidade, Mas, não estou dizendo que isso era a regra, mas essa foi uma coisa muito debatida. Enfim, nesse cenário de muita gente reclamando da atividade de controle, que surge essa lei. Tanto que ela foi acusada por algumas pessoas de ser uma lei que visava a impunidade do administrador público. Se você analisar bem, os artigos eles trazem, por exemplo, que não vai se decidir de forma abstrata sem que sejam consideradas as consequências da decisão. Por exemplo, muitas vezes ocorria de uma decisão controladora falar assim, isso está errado, pare com isso. Só que às vezes, por exemplo, suste esse contrato, mas sim, às vezes esse contrato é um contrato fundamental para a administração pública que você não pode simplesmente cortá-lo de uma hora para outra. Você tinha que fazer uma transição para um novo modelo de contrato, falando aqui de forma bem genérica. Então, assim, o administrador público ficava sem saída. Ele tinha que sustar o contrato, porque o órgão de controle respectivo tinha mandado ele sustar o contrato, mas ele não podia parar com o serviço público que aquele contrato estava responsável. Então, se ele parasse, ele seria condenado porque ele parou, e se ele continuasse, ele seria condenado porque ele continuou. Vem um artigo e fala assim, olha, vai ter que ter regra de transição, vai ter que ser verificadas as consequências práticas da decisão, não vai se decidir em valores abstratos sem se verificar na prática o que vai ocorrer. E, na minha opinião, essa lei foi muito bem-vinda. Eu queria trazer para vocês assim, uma contextualização do que essa lei veio trazendo, mas ela é muito polêmica, pessoal. Tanto que foi feito um congresso basicamente para debater isso. Mas, de fato, ela impõe limites à atividade de controle da administração pública, ela impõe um dever de fundamentação maior e, principalmente, o artigo que eu acho mais interessante nessa lei é o artigo que fala que, na hora de decidir sobre alguma situação concreta, o controlador, o juiz que for dar aquela decisão, ele deve verificar as circunstâncias na qual o administrador público estava inserido.